Eu tenho medo de escuro. Nunca vai sair no jornal. Escuro matou 20 em São Paulo. Tem gente que já era para ter morrido, mas é tão procrastinador e está vivo. Corre em risco. Que risco? Um risco diferente. Eu sou piloto profissional, já corri na NASCAR, já corri na Mercedes, desde 2019, e eu vou contar um segredo para você. Tem um risco dentro da pista. Todo mundo anda nele. Quando está seco, todo mundo anda no lado emborrachado. É mais veloz. Choveu. Aí eu tenho que fazer outro risco. Eu tenho que andar em X. Porque andar na borracha escorrega, vira sabão. Agora, os melhores pilotos não andam nem no X, não andam nem na borracha. Eles andam no risco deles. Você vai ver o Verstappen fazer curvas por fora do jeito que ninguém dá conta de fazer. Eu sou piloto. Vou contar o único segredo sobre pilotagem para vocês. Vocês vão esquecer nunca mais. Não é o tanto que você acelera, mas é o tanto que você freia. Um gênio pilotando mostra a sua genialidade retardando a frenagem. Quem dá conta de frear mais dentro da curva é mais gênio. Por quê? Porque eu falei, isso é fácil, é só chegar a 250 km por hora e dar uma patada no freio lá em cima. Passou do ponto, a roda trava, você escorrega do mesmo jeito. Ficou com medo, freia antes. Então você tem que virar o carro, você tem que pisar na hora certa, aliviar na hora certa, entrar na tangente na hora certa e já acelerar na hora certa. Mas o maior segredo que eu conheço de pilotagem é freio. Esse carro aí é o que eu corri na NASCAR. Qual que é o problema? Você vai pegar o carro, você quer ser bom de pilotagem, é onde você freia. Você acredita que tem gente que freia nessa parede e tem gente que freia lá na outra parede? Os dois são pilotos profissionais. 250 km por hora, quem freia naquela parede ali não vai subir no pódio nunca. Tem que frear naquela. Eu vou te falar, pensa no tanto que eu me sinto vivo freando naquela parede. Um erro, uma temperatura a mais no freio, no disco de freio. Uma coisinha errada faz você bater na parede a 20 G. Faz você bater numa parede a 30 G. Normalmente morre. Presta atenção. Você tem medo porque você não corre riscos. Você tem medo porque riscos são novas possibilidades. Por que a pessoa que é dependente dos outros tem medo de viver uma vida independente? Porque é um risco novo. Não de morrer, mas de viver uma coisa nova. A pessoa que é CLT, ela não quer correr o risco de ter que pagar o salário das pessoas dando certo ou dando errado. É um risco. Que risco é esse? O risco de ser empreendedor. É um croquis, é um desenho. Então, se você falar assim, eu quero explodir todos os meus medos, eu sei como é que faz para derrubar tudo de uma vez. Sem tratamento. Quer descobrir logo? Sim. Tira o medo de morrer. Mas você é esperto, né? Você quer que eu fique sem medo de morrer, mas seu segurança está ali. O segurança está ali pelo seguinte: PT, política, riqueza, falo de tanta coisa, irrito gente, falo para um monte de gente maluca, o que tem de maluco no mundo está multiplicando todo dia. E por que você tem? Não é porque você tem medo de morrer que você paga esse tanto de segurança? Não, é porque o que é valioso precisa andar em carro forte. O que é valioso precisa ser protegido. É mais sobre o reino do que qualquer coisa de medo. Medo é nenhum. Se for para morrer, que seja hoje. Falo isso todo dia. É ruim pedir isso para os outros, porque a pessoa fala, não faz eu repetir isso. Não, vai todo mundo. Vai, fala assim comigo. Se for para morrer, seja hoje. A gente fala, Deus me livre. Hoje não. Tem gente que é tão preocupada que vai falar, não, mas o que vai ser? Não tem nem velório preparado. Isso não é problema seu, isso é dos familiares. Tem gente que é preocupado com o velório. Tem gente que já era para ter morrido, mas é tão procrastinador e está vivo. Então presta atenção. Se tirar o medo de morrer, desmonta qualquer outro medo. Fala assim comigo, nenhum medo se sustenta sem o medo da morte. Então tem uma malharia, toda uma fiação ligada no medo de morrer. Quem é cristão aqui? Levanta a mão. Como é que faz para ser cristão e ter medo de morrer? Vá, me explica. Vocês são uns cristãos meia boca. Porque, pelo menos, lá naquele Coliseu, 500 mil de pessoas morreram com um leão na frente. Era só falar, eu renuncio o Salvador. Se falar, era poupado.
povo com criança no colo. Pode chamar o leão aí que eu estou de boa. E os caras aí. Agora, nesse exato momento, alguém está sendo executado em algum lugar no Oriente. Em algum lugar no Oriente Médio. Alguém está falando, renuncia esse cara agora, o Jesus de Nazaré, que eu poupo a sua vida. O cara só faz assim, ó. Bate aqui, ó. Vou renunciar, não. Te falar. Tem como, não. Você não é perseguido. Não tem chance de nada dar errado aqui. Nunca vi isso. E você tem medo de quê? Eu tenho medo de bandido. Se você tivesse medo de bandido mesmo, era só ir para um lugar que não tem, ué. Eu ando de boa aqui no Alphaville. Os bandidos aqui têm colarinho branco. Eles não ficam assaltando os outros. É outro nível. É outros bandidos. Então, você vai ficar preocupado com esse tipo de cara? Esses caras não estão tomando relógio, estão tomando carro, estão tomando nada. Eles estão tomando INSS, eles estão tomando de outro lugar. O que eu quero que você entenda? Desligou o principal medo. Não tem como retroalimentar medo nenhum. Vocês vão começar a falar coisas para mim agora. Eu tenho medo de escuro. Nunca vai sair no jornal. Escuro matou 20 em São Paulo. Como que você tem medo de uma coisa que não existe? Como que tem medo? Mas é porque desde pequeno. Ou seja, você alimentou a história porque você acha que o escuro vai te matar. Você tem medo de assistir filme, você tem medo de um tanto de coisa que não faz o mínimo sentido. Mas o medo é meu. Disseste bem, desfaça dele, ele é seu, sai com ele daí. O problema é que o medo não tratado é transmitido. E que é mais bobo que você acredita. Ou seja, você foi mais bobo que alguém que te contou isso. Alguém falou para você. Uma galera que tinha medo do Lula ser presidente, tinha ou não tinha? Agora tem que trabalhar, ué. Tem gente que está com medo até hoje, não faz nada. Você tem que acordar todo dia e trabalhar um pouquinho mais, já que ele está aí atrapalhando. Se ele atrapalha, você trabalha. Ou seja, põe na sua cabeça. Qual que é o problema do medo? Fala assim comigo, o medo é uma fábula. E quem que ele pega? Gente com mentalidade improdutiva. Gente improdutiva é o campo fértil para o medo. Quando você está com sua identidade ativada, seu propósito clarificado, você está desbloqueando, vivendo desafio, crescendo, avançando, alguém fala, pois é, eu tenho medo, o problema é seu. Isso é coisa da sua cabeça. Então, o que é o medo de verdade? Você vai anotar aí, o medo é fé negativa. O que é fé negativa? Fé positiva, eu declaro, mentalizo e saio através de alguma ação, porque fé sem obra é morta. Não adianta eu ter fé e ficar achando que o negócio vai vir. Não vem. Agora o medo é o contrário. O medo é uma fé negativa. Eu imagino o negócio vem. Trem bom. Depois de descobrir esse recurso, eu tive medo um dia de ser bilionário. Chegou. Eu tive medo de ter 2 helicópteros. Chegou. Aí eu comecei a entender que o medo é uma fé que atrai. Fala assim comigo, o medo atrai. Sabe o que é engraçado? O Jó falou o seguinte, aquilo que eu temo, aquilo que eu temia no passado, me sobreveio no presente. Então aprenda, isso é metafísica. Aquilo que é temor meu, temor é uma frequência um pouco acima do medo básico, chama extremo respeito. Se eu respeito demais alguma coisa, aquilo começa a vir para mim. Olha o que está escrito em Provérbios. O temor ao Senhor é o princípio da... Então, se eu temo algo, esse negócio vem sobre mim. Então, se eu temo a Deus, a sabedoria vem sobre mim. Para quem não entendeu, o temor atrai. Então, se você teme quebrar uma empresa, nem vou fazer pergunta para não dar errado. Se você teme que vai quebrar uma empresa, se você teme que vai acabar com sua família, tudo que você teme já está sendo entregue pelo delivery. Já está vindo. Se você teme ser assaltado, você teme ser qualquer coisa, você está atraindo, significa que a sua mente consegue puxar essa energia para você. Você vira um radar mandando sinal para alguém te encontrar e entregar o que você está pedindo. Fala assim comigo, o temor atrai. O medo atrai. Isso é um dispositivo cerebral. É só você ficar de jeitinho que vai funcionar. Pode deixar ligado que ele vai puxar essa energia. E acabou a conversa. A energia vem na sua frente. Por que a riqueza não é de jeito? Eu acabei de te falar.
Se você tiver medo de ser presidente do Brasil, você vira. Eu morro de medo desta merda. O que você tem temor é o que vai acontecer. Você tem que criar uma lista de temor. Deus chamou para quê? Tenha temor, pavor desse negócio. Sabe por quê? Seu cérebro vira energia e fica mandando sinal para um monte de gente aparecer no meio do caminho. Então anota aí, uma atividade boa. Criar uma lista de temores. Ou seja, para bom entendedor, eu tenho que colocar coisas que eu realmente quero. E eu tenho que ficar apavorado com isso. Apavorado. Eu não posso ludibriar meu cérebro, não é uma simulação, não. É uma emulação. Eu tenho que fazer meu cérebro ficar assim, ó, meu Deus, não faz sentido um negócio desse. E aí seu cérebro começa a puxar essa energia. Isso é metafísica. Agora, é tudo que é positivo, por que não atrai? Não atrai. Se eu declaro, se eu mentalizo, eu mando lá para aquela parede, partículas subatômicas, eu tenho que ir com o corpo e dando ordens, ou meu corpo ou de outro, para ir lá buscar. Fé sem obra é morta. Então, eu preciso da obra, preciso da ação. Então, se eu mentalizo positivamente, eu tenho que buscar. Se eu mentalizo negativamente, pode ficar aqui que vai chegar. Por que o cérebro é de jeito? Tinha que ser o contrário, né? O positivo tinha que vir, o negativo tinha que ir embora. Mas acabei de contar para você como é que liberta seu cérebro. Põe negativamente o que você quer. Positivamente vai ter que buscar. Está resolvido, pode ir embora já. Algo mais?